Imagine, vamos pegar uma régua de notas de 0 a 10. Então, todo mundo nasceu para ser empreendedor? Não. Tem gente, é a mesma coisa de dizer que todo mundo nasceu para ser médico. Não, nem todo mundo. Agora, o que eu vejo? Dentro de uma escala de 0 a 10, esses empreendedores natos que já nascem, como o Silvio Santos, que começou do nada e construiu um império, é uma parcela muito pequena que eu consideraria, se já tem todas essas práticas, vamos dizer que eles são nota 8, 9, 10. Já vem pronto. Tem certas pessoas que são 0, 1, 2, e por mais que se desenvolva, é muito sofrido. Então, eu diria que as pessoas que estão entre 4 e 7, que é a grande parte dos empreendedores, através de um trabalho de desenvolvimento, elas vão crescer nessa graduação. De 4 vira 7, vira 8, e com isso tem resultados melhores, entendeu? Olá, olá! Está no ar mais um episódio do InstaCast CL, o seu podcast ao vivo aqui no Instagram. Toda semana um novo episódio para você. O objetivo do InstaCast é trazer especialistas que abordem temas que ajudem no desenvolvimento de uma mentalidade forte e alinhada para que você prospere em todas as dimensões da sua vida. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Carmen Lima e esse é o episódio 9. Na semana passada, no episódio 8, Karine Silva, que é coach de alta performance e especialista em planejamento com propósito, ela ensinou como transformar o seu planejamento em uma ferramenta de realização verdadeira. Então, se você não assistiu ainda, eu recomendo fortemente que você assista. Se você quer, de fato, fazer de 2025 um ano memorável da sua vida. E para continuar na construção da sua jornada de sucesso, a nossa convidada de hoje é Business Coach extraordinária. Mas antes de chamá-la para cá, eu preciso te pedir algo e te dar uma dica. Primeiro é clicar no aviãozinho aí e compartilhar essa live nos seus contatos, especialmente com aquelas pessoas que são especiais para você, porque o tema que nós vamos abordar hoje é o ponto, na minha opinião, é o ponto que separa pessoas que alcançam sucesso e pessoas que vivem frustradas, que desistem da jornada, deixando os seus sonhos pelo caminho. Então, clica aí no aviãozinho e já compartilha agora. E agora eu vou te dar uma dica. É que você pegue papel e caneta para fazer as suas anotações, porque hoje teremos um conteúdo muito relevante e, como eu costumo dizer, uma sacada pode mudar todo o jogo da nossa vida. E quem sabe hoje a gente compartilhe essa sacada importante para você. Porque hoje nós vamos falar sobre quais são os passos, o que a gente precisa fazer para alcançar o sucesso que a gente tanto deseja e fazer de 2025 o ano memorável da nossa vida. E a nossa convidada de hoje é uma querida amiga. Ela é um presente que a América me deu. A gente se conheceu num grupo de networking aqui na Flórida. Ela é coach, eu sou coach, então daí já deu uma liga naquele momento. E nós já fomos parceiras de voluntariado no Grupo Mulheres do Brasil. E eu sou uma admiradora declarada dela. Não só pelo profissionalismo e competência com que ela conduz a sua carreira, mas também pela mulher brilhante e inspiradora que ela é.
ela é de São Paulo. São Paulo é minha cidade maravilhosa 2, né? E ela vive aqui nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Paola Tucunduva é uma referência em empreendedorismo e desenvolvimento de negócios. Com 30 anos de experiência como empreendedora e formação pela FGV, Paola é mais do que uma especialista. Ela é uma mentora apaixonada por ajudar empreendedores a alcançarem resultados extraordinários. Ela é professora em instituições renomadas como a Fundação Dom Cabral, instrutora do Empretec e líder do projeto Mulheres de Sucesso USA. Ela já impactou milhares de vidas com a sua metodologia prática e eficaz. E com uma carreira premiada e marcada por conquistas notáveis, ela acredita que o sucesso está diretamente ligado aos comportamentos que cultivamos no dia a dia. E no episódio de hoje, a Paola vai nos ensinar a fórmula do sucesso. Então, já elimina as interferências, se coloque em posição de atitude de aprendizado, porque a noite promete. Então, senhoras e senhores, com muito carinho, receba a nossa convidada. Eu já vou colocá-la aqui agora. Boa noite, Carmen, tudo bem? Boa noite, Paola. Obrigada pelo convite de estar aqui no InstaCast CL, no episódio 9. Eu estou muito feliz por você estar aqui. Eu acredito de verdade que hoje a gente vai ter uma noite incrível. Eu aqui estou muito feliz. Obrigada pelo convite carinhoso. Que delícia estar aqui, que energia boa, querida. Que bom, Paola. Olha, eu falei para o pessoal pegar papel e caneta, porque eu tenho certeza que hoje vai rolar muitos insights, né, para todo mundo que está aqui. Porque eu já estou aqui, ó, preparada. Então, uma coisa, de vez em quando eu vou baixar a cabeça, porque eu também faço as minhas anotações dos insights, tá bom? Tá então, ótimo. Legal. Paola, olha só, vamos começar os trabalhos. É o seguinte, para cada um de nós, sucesso tem uma definição diferente, certo? Mas, sem sombra de dúvidas, é algo que todos nós buscamos. Muitos dizem que sucesso não é o destino, que sucesso é a própria jornada. O tema de hoje é instigante e necessário ao mesmo tempo, né? A fórmula do sucesso. Mas será que existe mesmo uma fórmula para conquistar o sucesso, Paola? Qual será esse segredo? Boa pergunta, adorei, Carmen, essa provocação. E eu confesso que eu também fiquei com um pouco de dúvida quando uma amiga chegou da Índia falando que tinha aprendido a fórmula do sucesso. Mas o que eu acho mais importante eu acho que o tema que você trouxe, a questão do que é o sucesso. E eu acho que isso é o mais legal, porque vamos parar de colocar referência de sucesso copiando o que está fora. Porque isso não é sucesso. Muitas vezes, tentar ser igual ao João, à Maria, ao Silvio Santos, a quem quer que seja, só vai te trazer sofrimento. Porque sucesso é você alcançar aquilo que você deseja. Eu adoro a ideia de sucesso no caminho, na jornada. Afinal de contas, a vida nada mais é do que uma jornada. Mas ajuda muito quando eu tenho uma clareza para saber aonde eu quero chegar, que resultado eu quero que vai me deixar ainda mais feliz. Então, eu acho que sucesso é isso, é alcançar, é ter as suas conquistas e refletir o que você quer para ser feliz. Porque tem gente que quer ser feliz viajando pelo mundo, conhecendo muitos lugares diferentes, ficando em hotéis bacana, podendo viajar, né, de avião, seja de primeira classe ou o que for. Para outras pessoas, estar num sítio com o pé no chão, de bermuda e camiseta, podendo plantar aquilo que come, e tá todo mundo certo. O importante é ser feliz, né, Carmen? Exatamente. Você tocou num ponto assim que eu gosto muito também, que eu posso estar feliz fazendo uma viagem para as Maldivas, mas eu também posso estar feliz viajando ali para o meu sítio
em Itaquera, né? Mas, e hoje, né, Paola, as pessoas vendem muito essa ideia de ser milionário. E tá tudo bem. Eu acho que dinheiro faz parte, é importante, é necessário, mas nem sempre é tudo, né? Que é o que vai de fato fazer a gente feliz. Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte: quanto mais dinheiro, mais problemas. Mas não é problema, é que qualquer área, qualquer fase da vida, a gente vai ter problema, problema faz parte da vida, a gente precisa aprender a lidar com isso. Mas sucesso não está diretamente ligado a dinheiro, não é verdade? Com certeza. Eu acho que, infelizmente, esse mundo de redes sociais fez com que a gente sinta uma certa um impulso para se comparar. E essa comparação acaba nos levando muitas vezes a uma frustração, porque eu não sou tão magra quanto a fulana, tão rica quanto a ciclana, tão bonita quanto a fulana, eu não falo isso, eu não faço aquilo. E eu acho que a gente está num momento em se conectar consigo mesma e não se deixar influenciar tanto pelas redes sociais, viver um pouco mais a vida presente, porque é aqui e agora, no toque da mão das pessoas, é uma conversa com uma amiga que faz a gente feliz. Já tem um estudo de Harvard que comprova, né, que são as relações que nos ajudam a ser mais felizes. Todas as pessoas que têm longevidade, que moram naquelas famosas Blue Zone, um dos pilares mais importantes para ele são as amizades e os relacionamentos. E isso não acontece no virtual, isso acontece na vida real, né? Exatamente. A Regina disse aqui: eu tenho um amigo que diz, eu não tenho problema, eu tenho desafio para minha lapidação. É isso aí, eu também não gosto de problema, não. Eu gosto de desafio, porque desafio o nosso cérebro interpreta de uma outra face, de uma outra forma, né? Mas que eles existem, né, Paula? Mas você sabe que eu adorei uma frase que eu li da Luísa Trajano, você sabe que ela me inspira muito, né? Acho que ela nos inspira muito. E ela explicou que existem pessoas que ficam focadas em problemas e pessoas que ficam focadas em soluções. Ela é o tipo da pessoa que é focada em solução. Então, um problema vem, já dispara automaticamente na cabeça dela um mecanismo para achar uma solução. Então, eu acho que é muito isso que a Regina falou, né? Essa coisa de superar um desafio, isso dá até um friozinho gostoso na barriga, porque depois você tem uma realização e uma satisfação muito grande. E, infelizmente, tem algumas pessoas que acabam ficando paralisadas em frente a um problema. E aí é que eu acho que traz um certo sofrimento. Eu gosto muito de uma analogia que eu ouvi de um amigo. Ele foi fazer motocross e ele tinha recém comprado e foi com um grupo muito experiente. Entraram lá naquela estrada de terra, estavam indo, enquanto estava no plano, estava tudo bem. Aí, de repente, chegou na primeira pirambeira. Os amigos deram aquela risadinha e se mandaram. E lá foi ele. Os amigos chegaram lá embaixo, ficaram esperando até que finalmente ele chegou. E aí um amigo virou para ele e falou assim, mas me fala uma coisa, por que você demorou tanto? Aí esse meu amigo falou assim, não, eu é que te pergunto. Como que você consegue ir tão rápido, com tantos buracos e tantas pedras pelo caminho? Aí ele falou assim, então é isso. Você está focando os buracos e as pedras? O meu amigo falou, claro, qual é o outro jeito? O expert, o amigo que é mais experiente, falou assim, eu foco por onde a minha roda vai passar. E esse meu amigo disse que na pirambeira seguinte ele testou essa técnica e que mudou tudo, ele desceu na metade do tempo. Eu acho que essa é a diferença entre a pessoa que fica paralisada no problema e a pessoa que fica focada na solução. Automaticamente, seu olhar vai seguir pelo caminho que você vai fazer para sair, para achar a solução. Ótimo. Hoje eu vi até um Reels do Jerônimo Temel, que ele falou sobre isso, target fixation, que é justamente sobre isso. Se você ficar fixando o seu alvo, o alvo fixo,
no que é problema, no buraco, nas dores, é isso que você vai ter mais disso, né? Então, o seu foco tem que ser naquilo que você quer de fato, não no que você não quer mais na sua vida. Agora, Paola, você tem uma trajetória, né, com mais de 30 anos no empreendedorismo e lidou com milhares de empreendedores, né, ao longo da sua carreira. Na sua experiência, quais são, né? E você falou de uma metodologia de Harvard, né, sobre os comportamentos ou hábitos cruciais que um empreendedor precisa ter para se tornar esse empreendedor que tem o foco aonde ele quer chegar, que tem encara o problema como desafios. Então, a ONU contratou um pesquisador, Dr. David McClelland. Ele é um dos maiores estudiosos de comportamento humano. Existem, inclusive, dicionários das competências elaborado pelo Dr. David McClelland, que é usado nas empresas, no RH, para avaliação de desempenho, para contratação. Então, ele sempre foi reconhecido e dedicou a vida a esse estudo. E aí, num determinado momento, a United Nations contratou o Dr. David McClelland para entender, para mapear o que faz a diferença entre aqueles empreendedores que têm sucesso e aqueles que fracassam. O que faz essa diferença? E essa pesquisa ele passou 2 anos conversando com empreendedores de muitos países diferentes, cultura, educação, religião, classe social e tudo. E ele percebeu e encontrou uma série de pontos em comum. A primeira delas é que a maioria dos empreendedores de sucesso, ou muitos empreendedores de sucesso, não tem nenhum nível de escolaridade. Agora, o ponto que ele traz não é que você não precisa estudar para ter sucesso, mas o impacto negativo que pode trazer quando a pessoa tem muito estudo. Ela começa a ficar tão preocupada com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, e ela não ousa, e por isso muitas vezes não tem sucesso. O outro ponto é que eles quebraram em média 3 vezes. E aí, de novo, Carmen, o que fez a diferença é que o empreendedor de sucesso, ele quebrou e ele não entendia isso como um fracasso pessoal. Ele entendia isso como um aprendizado. E ele tirava desse aprendizado energia para começar tudo de novo, colocando em prática tudo que ele já tinha aprendido. E para finalizar, ele mapeou o que esses empreendedores fazem? Quais eram os comportamentos que todos eles praticavam em comum? E ele, então, agrupou a esses comportamentos, de acordo com as suas semelhanças, nas 10 competências dos empreendedores de sucesso. Então, eu digo que a gente não é só fazer, mas é fazer do jeito certo. E o que eu sou apaixonada por esse estudo, por essa metodologia, que eu tive a honra de trabalhar 15 anos, porque o Empretec foi a metodologia criada pelo Dr. David McClelland, junto com Marina Fanning, para desenvolver essas competências em todos os empreendedores. Porque, segundo a pesquisa do Dr. David McClelland, apenas uma pequena parcela dos empreendedores são o que eles chamam de empreendedor nato, que nasce praticando todas essas competências sem precisar pensar. A grande parte dos empreendedores pratica uma parte dessas competências e precisa aprender as outras. Então, eles desenvolveram essa metodologia. É incrível, que eu acredito que é sobre esse caminho que a gente vai caminhar hoje aqui. Eu estou pensando se a fórmula de sucesso está nisso daí que você comentou. Agora, falando de sucesso, a gente vai seguir, porque você falou algo que me despertou aqui também uma pergunta. Falando de sucesso, né? Muitas pessoas têm vontade de empreender, têm o
desejo de ter o seu próprio negócio, mas muitas pessoas acreditam que isso não é para ela. Por quê? Acredita que quem já está empreendendo ou faz sucesso já nasceram com essas competências, conforme você falou. E isso não é verdade. Muitas pessoas têm um talento, mas um talento que não é desenvolvido e que não é inserido uma técnica dentro desse talento, ele não vai adiante. Não é verdade? Exato, então, isso que eu sou tão apaixonada nessa metodologia, porque não só ele trouxe o mapa do que você tem que fazer para chegar onde você quer e desenvolveu essa metodologia, porque, vamos dizer, eu diria assim, Carmen, isso aí é uma coisa minha, tá? Eu é que fiz essa analogia ao longo da minha vida. Imagine, vamos pegar uma régua de notas de 0 a 10. Então, todo mundo nasceu para ser empreendedor? Não. Tem gente, é a mesma coisa de dizer que todo mundo nasceu para ser médico. Não, nem todo mundo. Agora, o que eu vejo? Dentro de uma escala de 0 a 10, esses empreendedores natos que já nascem, como o Silvio Santos, que começou do nada e construiu um império, é uma parcela muito pequena que eu consideraria, se já tem todas essas práticas, vamos dizer que eles são nota 8, 9, 10. Já vem pronto. Tem certas pessoas que são 0, 1, 2, e por mais que se desenvolva, é muito sofrido. Então, eu diria que as pessoas que estão entre 4 e 7, que é a grande parte dos empreendedores, através de um trabalho de desenvolvimento, elas vão crescer nessa graduação. De 4 vira 7, vira 8, e com isso tem resultados melhores, entendeu? Excelente. Sim, concordo completamente. Tem uma pergunta aqui, Paola, da Renata. Oi, Rê. Beijo para você, querida. Paola, você acredita que uma pessoa que teve uma carreira de 30 anos trabalhando para os outros pode aprender a empreender aos 60 anos, por exemplo? Adorei a pergunta, Rê. Com certeza, todo mundo pode. E existem muitas histórias. O próprio Roberto Marinho da Globo, ele começou a Globo, ele já tinha acho que 40, 50, acho que 50 anos de idade. 50 anos, mais de 50, né? Então, KFC, temos vários exemplos. O importante é um sonho. É essa pessoa se apaixonar por uma ideia e querer realizar aquela ideia. E aí, atrás de desenvolver essas competências para alcançar o resultado. Quero aproveitar para agradecer o José Cleidson, que deixou uma mensagem aqui dizendo que viu o meu currículo com Flávio Augusto. Eu tenho a honra de ser professora também no meusucesso.com. Que alegria saber que você me acompanha de lá. Obrigada pelo carinho e por estar aqui com a gente, José. Ai, legal, que bacana. Paola, e é isso, né? Não, isso eu já te perguntei, que as pessoas acreditam, uma das barreiras do empreendedor é essa de achar que o sucesso não é para ele, é para o outro. E você falou que é possível, mesmo quem tenha 1% ali das competências, é possível treinar. Agora, e você estava falando, mas Paula, nós vamos nas competências, não na fórmula do sucesso. E eu vou dizer que elas duas estão totalmente ligadas, porque a fórmula do sucesso, que essa amiga conheceu numa universidade da Índia, ela tem 3 etapas. A primeira etapa é ter uma intenção verdadeira. É saber aonde quer chegar por um propósito, por uma razão maior. E aí, quando ela falou isso, eu falei, nossa, eu chamo isso de meta e aprendi ao longo da minha vida a importância de você ter essa visão com forte significado pessoal, transformar esse sonho, essa visão, numa meta clara e específica e mensurável. E isso é o que dá a força para o empreendedor, é esse sonho. Então, quando ela começou a falar, essa é a primeira parte da meta e tem tudo a ver com as competências que o Dr. David McClellan listou. A segunda etapa da fórmula do sucesso é o esforço. Uma vez que você tem a clareza do que você quer, com um significado pessoal, é se dedicar
para fazer isso acontecer. E aí eu digo que aí as competências entram perfeitamente, porque não adianta só trabalhar 12, 14 horas por dia, se você não fizer do jeito certo. Então, usando esse mapa das competências, esse esforço fica canalizado ainda melhor para te ajudar a alcançar lá. E a terceira parte da fórmula do sucesso é a graça divina. Que eu acho que ela é super importante, porque a gente... Que a fé, né, Carmen? Que é uma coisa que você sempre inspira tanto, traz isso tão presente. E eu também digo para você, se não fosse essa fé, eu não estaria aqui hoje, não seria quem eu sou. Fé em acreditar que tem uma força maior que só quer o nosso bem. Mas que nem sempre... O tempo para as coisas acontecerem para mim é o tempo que eu gostaria. Mas sim, o tempo certo é o tempo do universo, de Deus. Dê o nome que for, força interior. Tudo tem o tempo certo para acontecer. E você tem que ter essa paciência para esperar esse tempo certo, enquanto você continua com a sua intenção e com o seu esforço canalizado para chegar lá. Exatamente. E a fé... E ela é citada entre os maiores mentores, inclusive de riquezas, né? A gente tem aí o Tim Havecker, Bob Proctor e tantos outros que eles consideram que é o primeiro pilar para quem quer desenvolver prosperidade e riqueza também, riqueza financeira de fato, é o pilar espiritual, que é essa conexão com a fonte de toda a sabedoria. Se a gente estiver desconectado a isso, eu penso, né, a gente pode até seguir, mas a gente vai até certo ponto, né, Paola? E com ele a gente vai muito mais forte. Agora, fala-se muito também, né, hoje em dia, sobre planejamento com propósito no empreendedorismo, e você falou aqui, né, nessa intenção verdadeira que é a gente, para poder constituir a nossa meta e entender se isso faz sentido para a nossa vida também. Agora, como essa importância de alinhar o nosso negócio com o nosso propósito de vida? Mas como fazer isso sem perder de vista os resultados financeiros? Existe uma crença sobre isso. Não sei se faz sentido para você. Propósito, espiritualidade, mas e o resultado financeiro? Interessante. Você acha? Isso faz sentido para você? Interessante. Não tinha parado para pensar, mas realmente faz todo sentido. É que eu acho que, na verdade, a gente tem algumas etapas. E eu, por exemplo, na minha metodologia de coaching para negócio, eu começo trabalhando primeiro os valores, que para mim são os pilares que te dão segurança para você entender por que você decide determinados caminhos. Depois, trazer a consciência, qual é o meu propósito, a minha missão de vida. Porque eu acredito que todos nós temos a nossa missão de vida. A gente tem ela no nosso coração, na nossa mente, mas nem sempre a gente tem consciência dessa missão. Então, quando a gente, num processo de coaching, faz um exercício para tornar essa missão consciente, transformar ela numa frase que faça sentido e que me dê força, isso vai me dar um norte. Ok? Mas a minha missão de vida, ela é algo amplo, que eu vou cumprindo em várias áreas da minha vida. Então, a minha missão de vida, de alguma forma, é trazer uma reflexão, ajudando as pessoas a ampliar a consciência e encontrar o sucesso e a felicidade. Eu faço isso no meu trabalho como coach? Faço. Eu faço isso no meu trabalho como treinadora, mas eu também faço isso no almoço com uma amiga. Então, a missão não é a minha meta. A missão é um pano de fundo que dá sentido para aquilo que eu faço. Excelente. Aí a gente constrói uma visão de futuro. Aonde eu quero estar com a minha vida daqui a 10 anos? Longe o suficiente para me liberar a sonhar. Aí é o momento da gente começar a traçar uma meta para a sua empresa daqui a 2 anos ou para a sua vida profissional daqui a 2 anos e que ela tenha um significado pessoal
que esteja alinhado com o seu propósito e a sua missão de vida e que vá te ajudar a chegar na visão da onde você quer estar daqui a 10 anos, que esteja alinhada com seus valores, entende? Mas aí ela é uma meta clara e eu adoro a metodologia do SMART, né? As 5 etapas para uma meta forte. Ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ter um desafio na medida, mas ela precisa ser atingível. Ela tem que ser relevante, tá aqui o significado pessoal, e ela tem que ter um temporal. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu fiz na minha vida e que foi da onde eu aprendi a importância da gente ter essa clareza. Eu sempre tive um sonho. Desde que eu nasci, meu pai inaugurou uma lavanderia no ano que eu nasci. Então, eu falo que a lavanderia é minha irmã mais velha. Eu sempre sonhei em trabalhar com meu pai e ajudar ele a fazer a empresa crescer, mas era um sonho. Até que, intuitivamente, eu estava ainda estudando e me veio um insight de como transformar esse sonho numa meta clara, específica, mensurável. Eu defini que eu queria fazer a faculdade a Getúlio Vargas, estudando administração de empresas. Por quê? Eu tinha ouvido falar que a Getúlio Vargas era uma das melhores escolas de São Paulo, talvez do Brasil, e que a administração de empresas me traria as ferramentas e técnicas necessárias para eu ajudar trabalhando junto com meu pai e transformar aquela empresa. E qual era o meu significado pessoal para essa meta? Era aquela paixão que eu aprendi com meu pai da lavanderia, de trabalhar com ele. Eu sou muito parecida, eu tenho uma admiração e uma conexão muito forte com meu pai. Então, assim, o sonho de trabalhar com ele e ajudar a transformar a lavanderia num grande negócio era um significado pessoal muito grande para mim, entendeu? Então, assim é que as coisas acabam se conectando. E às vezes a gente até demora um pouco para encontrar essa meta conectada com forte significado pessoal. E uma ferramenta que eu indico para quem tiver nessa jornada de encontrar como que eu posso ter uma meta profissional alinhada a uma missão, a um significado pessoal forte, eu gosto do Ikigai. Você deve conhecer, que é um conceito japonês onde você consegue unir os seus dons e talentos, o que você faz bem, o que as pessoas estão dispostas a pagar por isso, gerando uma transformação no mundo. Quando você encontra esse ponto de intersecção para tudo isso, você encontrou esse ponto. E eu vou te dar de novo uma experiência pessoal. Eu fiquei durante muitos anos fazendo um programa na Web TV e um programa na rádio, chamava Alma do Negócio. Eu era completamente apaixonada, eu sou super curiosa, eu ficava trazendo um monte de gente bacana, fazendo um monte de perguntas, e eu tentava achar patrocinador, mas você imagina, eu comecei esse programa em 1999, olha quanto tempo atrás. Aí eu não consegui viabilizar a gente disposta a pagar. Então, eu trabalhei sem ganhar nada durante bons anos. É que eu, em paralelo, continuava na lavanderia, então eu tinha um sustento. Mas chegou uma hora que a frustração, porque um dos pilares desse Ikigai não estava fechando. E eu tive um clique. Eu falei, é o coaching. O coaching, eu ouvi, nem sei se foi o próprio Jerônimo Temer ou uma outra pessoa, falou, se você tiver 6 clientes de coaching, cada um pagando, na época, no Brasil, R$1.000 por mês, um processo custasse R$3.000, você tinha uma renda de R$6.000, que no Brasil, lá atrás, no começo do ano 2000, era uma renda boa. Eu falei, gente... Por que não? Eu já tinha formação de coach, eu já era coach há muito tempo, mas eu não tinha abraçado aquilo como o meu trabalho, sabe? E ali caiu a ficha, eu encerrei o programa na TV e o que acontece? A curiosidade, o fazer perguntas, vamos dizer, o dom, a experiência que eu sempre tive tocando negócios,
fazendo uma transformação profunda no meu cliente e os clientes dispostos a pagar por isso. Aí fechou. Levei mais de 5 anos para chegar nessa sacada, para fazer a transição da minha saída na lavanderia para encontrar o meu Ikigai, aonde eu consegui fazer esse link. Paola, isso eu acho isso incrível, né? Que cai muito nessa terceira fase que você falou, que é a graça divina. Porque imagina, né, esse tempo que nós levamos para nos encontrarmos de fato com o nosso propósito. O que é o propósito? É eu fazer aquilo que eu vim de fato fazer aqui nessa jornada terrena. E imagina você se Deus, o universo ou a forma que as pessoas, que você que está ouvindo aqui encare como esse poder superior, ele atendesse a todos os nossos pedidos sem antes a gente passar por essa jornada necessária para desenvolver as competências necessárias para, de fato, realizar o propósito da gente. Então, existe uma faculdade aí na jornada, né? Eu acho até que a gente passa a vida, eu enxergo a vida, a gente vai construindo os tijolinhos. E muitas vezes, naquele momento que eu estava ali, eu tô pondo um tijolinho, eu nem entendo muito como ele está ligado à minha missão de vida, a um sentido muito maior. Mas conforme a gente vai tendo mais experiência ao andar da vida e você olha para trás, você fala, nossa, agora eu entendo por quê que naquele momento eu tive essa experiência, depois aquela, e tudo vai te levando a uma realização maior. Aquela história que fala, né, que o pedreiro está construindo uma parede que ele nem sabe direito, e de repente, quando ele percebe, é uma parede para uma catedral. E eu acho que Deus faz isso com a gente. Cada tijolinho, cada coisa que acontece, cada momento da vida que a gente passa, vai construindo. Então, nem sempre porque hoje eu estou martelando um prego na parede, eu acho que isso não tem propósito nenhum. Eu diria, Carmen, que a gente não enxerga, mas esse martelar do prego na parede, ele já faz parte dessa construção da nossa missão de vida. Com certeza. E isso é legal porque muitas pessoas, né, muitos empreendedores também, mais especificamente, enfrentam esses dias em que a vontade de continuar simplesmente desaparecem, né, por conta desses desafios, por conta de, muitas vezes, por não estar claro a sua missão e o seu propósito, ele não consegue entender que esse momento de estar ali martelando o prego faz parte desse processo de crescimento e aprendizado, né? E, na sua opinião, como é que a gente pode cultivar uma mentalidade que nos ajude a avançar mesmo nos momentos que a gente tem vontade de desistir? Para mim, é só através da fé. E eu gosto aqui de ressaltar, né, Carmen? Para mim, a fé está acima da religião. Porque eu acho que a fé é acreditar que existe uma força maior que só quer o nosso bem. E que mesmo as nossas maiores dores nada mais são do que uma academia para nos preparar para a próxima etapa e que ele está nos sustentando nos momentos mais difíceis. Tem algumas pessoas que encontram através da religião o caminho para acessar a essa sua fé. Tem outras pessoas que usam a meditação, a respiração, o amor próprio. Então, tem muitos caminhos. Então, para mim, a base desses momentos difíceis, e foi isso que me sustentou. E olha que todo mundo às vezes olha, né, a Paula aqui, feliz, morando nos Estados Unidos, mas quem conhece um pouco mais da minha história sabe, né, Carmen? Eu com a minha terceira filha recém-nascida, a gente tinha uma lavanderia grande, me preparei para sair 6 meses de licença maternidade para poder curtir a terceira filha. E aí, dentro disso, meu marido estava lá trabalhando e a gente, num domingo, recebe uma ligação do alarme de incêndio e o pessoal do monitoramento dizendo que a lavanderia estava pegando fogo. E era um incêndio de grandes proporções. Meu marido foi para lá e, de repente, você vê um galpão grande, cheio de produto químico, de uniforme, de tecido, de coisa, de roupa de cliente,
sujo de óleo, graxa, só combustível para fogo. E para piorar, infelizmente, a estrutura dos bombeiros, que, vamos dizer, eles demoraram a chegar, na época não tinha GPS, não tinha nada disso. Quando chegaram, não conseguiram acessar. A gente tinha uma caixa d'água de 60 mil litros. Até hoje eu não sei por que o bombeiro não conseguiu usar essa água. Demorou um tempão até outros bombeiros mandarem caminhão-pipa. O incêndio que começou às 5 da tarde foi controlado à 1 da manhã. E aquela noite, do lado de fora, olhando os bombeiros tentando fazer alguma coisa e vendo todas as máquinas sendo queimadas, tudo. De novo, é só fé, porque é só Deus para sustentar. E claro que essa mentalidade de buscar solução, eu ficava ali fora e só pensando como é que nós vamos atender os nossos clientes amanhã. É um dia de cada vez. E a gente foi indo um dia de cada vez, nós trabalhamos uma semana sem ter uma máquina de lavar roupa. E a gente atendeu todos os nossos clientes. Isso é milagre, Carmen, não tem uma outra explicação. Não tem. E eu não estou falando de religião, eu estou falando de fé, de uma força maior, que é aquela coisa de que quantas vezes a gente não vai pôr no pé e essa força vai construindo essa ponte que nos leva de um lado do penhasco no outro. Exato. E eu acredito sim que foi um momento, né, dramático no seu negócio. Agora, um ponto importante que você falou também, né? Eu só pensava como eu ia atender os meus clientes amanhã. Então, mesmo diante daquela situação terrível, caótica, você poderia se descabelar, ai meu Deus, e o seguro, e a fábrica, e a máquina, e o uniforme, e você se preocupou como eu vou atender os clientes amanhã. Então é essa questão também do foco que a gente falou aqui no início. E quando a gente pensa o melhor, a gente recebe o melhor. Então você recebeu providências de extraordinário que promoveram possibilidades de você, de fato, entregar, atender os seus clientes no dia seguinte. E depois, anos depois, eu vim a aprender o conceito que um psicólogo trouxe, que ele chama de locus de controle. E ele fala o que é o locus de controle. Vamos dizer, existe locus de controle interno e locus de controle externo. Existem pessoas que focam no momento de um problema, focam em questões externas ao seu controle. Então, é a concorrência, é o país, a situação econômica, é a desonestidade, é o bandido, é tudo que está fora do meu controle. Isso me enfraquece, porque eu vejo que eu não tenho o que fazer, e aí isso me deprime e me desanima. Já, segundo esse estudioso, Rotter, desse conceito, aquelas pessoas que, apesar dos mesmos fatores externos estarem acontecendo, elas decidirem focar naquilo que está no controle delas, para fazer aquilo que eu posso fazer. Então, em vez de me desesperar com o que está queimado, eu vou pensar, onde está a roupa que eu tinha que entregar amanhã? Claro que não está lá dentro, já estava nos carros. Como é que eu vou arrumar gente para dirigir, para poder levar essa roupa? O que eu vou fazer quando vier a roupa suja? Eu vou pensar naquilo que está no meu controle. E isso me dá energia, porque eu consigo começar a ver, agir e ver resultado positivo. Exato. E aí eu acredito que essa mentalidade, né, que você tem, e que muitos empreendedores talvez precisem desenvolver também. E às vezes a gente tem algumas competências melhores do que a outra, mas é o que separa, né, uma pessoa mediana de uma pessoa com uma alta performance, com uma performance de avanço, né? Eu gosto de falar performance de avanço, porque às vezes quando a gente fala alta performance, algumas pessoas confundem com parte atlética, né, de competições atléticas. Mas não tem nada a ver. Então a gente... E qual seria, né, Paola? Você falou já vários aqui, vários comportamentos e várias competências, mas o que existe algo que em comum dessas pessoas que pensam no que eu preciso fazer e não no problema?
Eu acho que a gente precisa trazer essas 10 competências que vem falando. Eu estou trazendo solta aqui, mas acho que de forma didática a gente precisa enumerar as 10 para ficar bem claro, né? Então, o primeiro delas é estabelecimento de metas. É ter uma visão de longo prazo clara e específica, é ter uma meta definida, mensurável, com significado pessoal. Essa é a primeira. A segunda é planejamento e monitoramento sistemático. Então, traçar o caminho que eu vou fazer para alcançar aquela meta que eu defini. Então, criar processos para que as coisas sejam cada vez mais rápidas, melhores. Isso é planejamento. É buscar informações, a terceira competência. Então, eu estudar os meus concorrentes, eu consultar especialistas, eu buscar cursos que me ensinem como fazer, como vender melhor, como produzir o meu produto ou o meu serviço. E aí eu busco essas informações e eu coloco elas no planejamento para me ajudar a chegar lá na minha meta. Então, você vê que uma vai se ligando à outra. A próxima é busca de oportunidade e iniciativa. Então, eu tenho que estar antenado para enxergar as oportunidades, mas eu tenho que ter iniciativa para abraçar e fazer a coisa acontecer. Não adianta eu passar a vida inteira vendo um monte de oportunidade e eu não aproveitar uma delas. A gente costumava falar no Empretec que a oportunidade é um velho careca barrigudo, todo ensaboado, que só tem uma barba. Se você, quando ele estiver passando, se você não segurar na barba dele, você não pega mais. Então, isso que é agarrar a oportunidade, a iniciativa e, claro, você vai pegar e aproveitar a oportunidade que te ajuda a alcançar a meta que você quer. Por isso que tudo começa nessa visão clara de onde você quer chegar. Aí vem exigência de qualidade e eficiência, que é você ter um produto ou um serviço bom, entregue a tempo e detalhe, o bom é aquilo que o seu cliente quer. Vou trazer um exemplo aqui. Vamos falar de uma cafeteria no terminal rodoviário do Tietê ou na Faria Lima, né? Uma das avenidas que estão lá os maiores banqueiros e tudo mais. Será que a qualidade é igual da cafeteria da rodoviária do Tietê e da Faria Lima? Claro que não. Na rodoviária, o cara está com pressa. O cara muitas vezes está viajando de ônibus, muitas vezes ele não tem tantos recursos, senão ele poderia estar indo de carro, de avião, de outras formas. Então, ele quer um café com um custo acessível para ele, um bom café, com um pó bom, passado naquela máquina tradicional das padarias brasileiras, num copinho americano, servido na hora, quentinho. Essa para ele é a qualidade ideal. Já para quem está na Faria Lima e está disposto a pagar, sei lá, né? Aqui nos Estados Unidos nós estamos falando em $10 um café. Ele tem um outro padrão, ele quer um café expresso, é uma máquina diferenciada. Muitas vezes ele quer ter opção de grãos, ele vai escolher o café da Jamaica, da Colômbia, do Brasil, entende? Então, quem traz a referência do que é qualidade é o seu cliente. E entregue com custo acessível. Isso eu acho super importante. Sim. Aí vem persistência. Não é fácil a jornada do empreendedor. Muitos desafios vão aparecer. E você precisa ter persistência para enfrentar e superar esses obstáculos. E ter essa força para alcançar. E detalhe, persistência é diferente de teimosia. Por quê? Qual é a diferença? Eu tenho que persistir na meta e não no caminho. Se eu definir um caminho, fazendo uma analogia para traçar uma estrada, e de repente eu encontro um morro que eu achei que era de terra e a montanha é de pedra, e eu começo a tentar quebrar aquilo e não está quebrando,
Não adianta eu ficar dando murro em ponta de faca e passar o resto da vida tentando destruir aquela pedra. Muito mais fácil fazer um desvio na estrada, porque a persistência é na meta e não no caminho. Eu flexibilizo o meu planejamento para garantir que eu vou alcançar a meta. Isso é uma coisa importante. Fantástico. Aí vem o comprometimento. É estar disposto a fazer um sacrifício, a dar um pedaço de si nos momentos certos, pelo sucesso do negócio, pela satisfação do seu cliente. Isso é o comprometimento, que é tão importante. Então, aí a gente vai falei de busca de oportunidade, iniciativa, qualidade e eficiência, persistência, comprometimento. Vamos falar de persuasão e rede de contato. Persuadir é convencer. Convencer o meu cliente a comprar o meu produto ou serviço. Convencer um banco a me emprestar o dinheiro, um fornecedor. E aí, usar, porque networking, o povo fala muito. Aí vai um monte de encontros de networking. Isso não é prática de comportamento. A prática de comportamento é você ir para um evento com um objetivo claro. Conversar com algumas pessoas que tenham potencial para você ajudar e fazer negócio que seja bom para eles e para você. E depois fazer follow-up e realizar bons negócios para os dois lados. Isso é prática de comportamento empreendedor. Legal? Fantástico. Eu também acho que me deu branco, tem uma delas. Eu falei persistência. Eu vou botar aqui, ó. Estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento, busca de informações, busca de oportunidade e iniciativa, exigência de qualidade e eficiência, persistência, lembrei. comprometimento. Correr riscos calculados, que é a próxima riscos que você vai falar calculados. agora. Então, riscos calculados, o empreendedor gosta de correr risco, mas não de fazer loucura. Ele avalia o risco, ele age para reduzir o risco. Eu gosto muito de analogia, você percebeu, né? Eu gosto de fazer a analogia da piscina. Já dei aqui, até a Renata falou, adorei a analogia do morro da pedra para persistência na meta. Então, manda outra. Então, o empreendedor, ele não vai pular de cabeça numa piscina sem antes avaliar se tem água, se aquela piscina parece ser profunda o suficiente para ele pular. E mesmo assim, a primeira vez que ele vai pular, mesmo vendo que tem água, vendo que aparentemente a profundidade é boa, a primeira vez ele pula de pé. Porque ele sabe que se ele errou o cálculo, basta dobrar o joelho e tá tudo bem. Não tem perigo dele bater a cabeça, quebrar o pescoço e ficar paraplégico. Então é isso. É fazer uma avaliação de risco e é agir para reduzir risco. Depois que você fez isso, ele pula na piscina. Porque o empreendedor pula na piscina. Ele gosta de correr riscos. Esse eu acho que é um ponto importante. E para a gente fechar as 10 competências, é a independência e a autoconfiança. E o que eu sou apaixonada por essa metodologia, né, Carmen? Por quê? Da onde vem a independência e a autoconfiança? Não é uma mágica de autoajuda. É uma prática concreta das outras 9 competências. Quando você tem claro qual é a meta, quando você faz um planejamento, quando você busca informação, aproveita as oportunidades, tem produto de qualidade e eficiência, com persistência, com comprometimento, avaliou o risco, usou a persuasão e a rede de contato, o resultado começa a acontecer e aí você se sente autoconfiante. E aí, nessa hora, para empreender, tampa o ouvido e segue em frente. Porque você vai ouvir um monte de gente falando para você, você tá louco, pós-pandemia, ninguém mais quer fazer isso, quer comprar aquilo, como que você vai montar um negócio numa crise do jeito que tá, com uma situação que ninguém sabe o que vai acontecer. Então, nessa hora, se você tem tudo isso e tá colhendo os resultados, monitorando, fazendo os ajustes, você segue em frente porque você sabe que tá no caminho certo. Assim, fechamos as 10 competências dos empreendedores de sucesso.
Fantástico! Olha, já tem aqui quem pegou papel e caneta, já está com o seu projeto pronto para sentar na cadeira e começar a trabalhar e já começar a construir o 2025 memorável, como eu falei aqui no início. Mas, Paola, eu queria fazer uma consideração em algo que você falou que é muito interessante, com relação à independência e autoconfiança, ouvir quem quem de fato está interessado no seu progresso, e não só isso, mas que entenda da jornada que você quer seguir também. Eu vou compartilhar algo da minha experiência, que eu já falei até em outros vídeos. Por exemplo, a minha mãe era funcionária federal, então a vida inteira ela trabalhou no IBGE, depois ela foi trabalhar no hospital, na área dela de nutrição e sanitarismo. Então, o funcionarismo público era a verdade de sucesso da vida dela, tá certo? E eu já tinha esse espírito empreendedor. Então, a minha mãe, embora fosse minha mãe e me amasse e desejasse o meu sucesso, era uma pessoa que eu não podia compartilhar os meus sonhos de empreendedora, porque ela falava: filha, isso não vai dar certo. Nesse país aqui, você tem um negócio dar errado. É melhor você ir para o funcionarismo público, que você vai ter segurança, férias não sei o quê, incentivo. Então, é sobre isso, que também está relacionado, né? Você saber com quem você pode falar, e nem sempre é aquela pessoa que te ama demais que você vai contribuir. E está relacionado nessa rede de contato também, né? No item 8 que você compartilhou. Quem são esses contatos que você falou? Eu tenho que ir para um evento networking preparado para buscar aquelas pessoas também. Não é verdade? Exatamente. É exatamente isso. Então, não é à toa que dizem, né, que você é a média das pessoas que você convive. Então, você tem que escolher. Não que você vá se afastar da sua mãe, do seu pai, mas vá procurar conselhos da sua carreira com pessoas que estão te acompanhando de perto, que entendem aonde você está e podem te ajudar a fazer os ajustes que você precisa para chegar onde você quer. Fantástico, Paola. Olha, a gente já está chegando aqui. Eu ficaria mais umas 2 horas, anotaria mais umas 3 folhas aqui dessa nossa conversa. Muito, muito valioso o conteúdo que você contribuiu aqui com a gente. Muito obrigada. Mas antes da gente ir para as considerações finais, né? Aqui um monte de gente falando, tá maravilhoso, o pessoal tá gostando. Então, se vocês estão gostando, clica no coraçãozinho aí. Manda coraçãozinho demais aqui pra gente agora, porque o Instagram entende também que é um conteúdo relevante quando existe essa interação, sabe, Paola? E distribui para mais pessoas. E eu acredito que esse conteúdo precisa ser distribuído para mais pessoas também. Antes da gente ir para as considerações finais, Paola, eu quero que você compartilhe aonde as pessoas podem te encontrar, teu site, teu Instagram, enfim, seu livro, aonde que as pessoas encontram sobre o seu trabalho e que possam também consumir o seu trabalho. É muito fácil. Paola Tucunduva, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. TikTok eu não dei conta, já tô. Nem sei, não falo que tô velha demais, mas não tive braço mais para pensar em aprender. Então eu tô nessas 3 redes sociais, no meu site, paolatucunduva.com, paolatucunduva.com.br. Sou eu que respondo todas as minhas redes sociais. Vou adorar interagir com vocês, vai ser uma alegria estar com vocês lá. E muito feliz. Eu quero aproveitar, se você me permite, né, Carmen, e como líder na minha parte do trabalho voluntário, né, coordenando o projeto Mulheres de Sucesso do Grupo Mulheres do Brasil, a gente tem uma turma de um curso online para empreendedoras brasileiras que querem empreender aqui nos Estados Unidos, começando no dia 20 de janeiro. É um curso gratuito que vai de 20 de janeiro a 26 de fevereiro, todas as segundas e quartas-feiras,
das 6 às 8 aqui do horário da Costa Leste. E a gente vai falar sobre visão empreendedora, sobre como vender, redes sociais, controles financeiros, como abrir a sua empresa, branding, posicionamento de marca, todos os pilares para você ter sucesso. E o melhor, isso tudo é gratuito. Então, você quer acompanhar as inscrições? Vão abrir agora no final dessa semana. E você acompanhe. Pode acompanhar no meu Instagram e nós temos também o Instagram Mulheres de Sucesso Global. No Instagram, você vai receber em primeira mão o link para você aproveitar essa oportunidade. Maravilhoso! Eu vou lá também porque eu já acompanhei vários processos do Grupo Mulheres do Brasil e é sempre fantástico. Eu sou suspeita para falar, porque nós já vamos para a 4ª edição nos Estados Unidos. Eu assisti integralmente as outras 3. E cada aula, cada turma eu aprendo mais, Carmen. É incrível. A gente convida professores diferentes, então sempre o tema é o mesmo, mas é uma visão nova daquele tema. E de repente você escuta alguma coisa que você fala, nossa, como você falou, né? De repente é uma sacada que resolve o problema que você está vivendo naquele dia. Então é muito gostoso. Sem falar que a gente conhece brasileiras maravilhosas, a gente tem um momento de grupos pequenos para você conhecer as outras empreendedoras brasileiras. É uma delícia, convido todo mundo para estar lá com a gente. Fantástico! Olha, eu vou agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui acompanhando esse Instacast CL com o conteúdo da Paola Tucunduva, que foi incrível. Vocês que estão chegando agora no finalzinho, a minha sugestão é que amanhã essa live vai estar disponível aqui no feed para você assistir no replay. Assista com papel e caneta. E você que assistiu aqui também, reveja essa live e faça as suas anotações e considerações com calma. Reflita sobre isso, porque eu tenho certeza que é a fórmula do sucesso. Paola, a sua mensagem final aqui para o pessoal que está com a gente. Querida, eu quero agradecer imensamente, uma alegria enorme. Você sabe que você mora no meu coração e eu fico muito, muito, muito feliz de poder estar aqui. E se eu puder dar uma dica final para quem está aqui nos ouvindo, escreve as 10 competências, faça uma autoavaliação. Se dê uma nota de 0 a 10 de cada uma dessas competências. Pega aquela que você se deu a nota mais baixa e se dedica nos próximos 30, 60 dias a, de uma forma consciente, praticar essa competência. Porque o desenvolvimento dessas competências é igualzinho o músculo. Eu tenho que trabalhar. Se eu não for para academia, e a Carmen nos inspira nisso, né? Se eu não for lá, eu não vou construir músculo. Então, para desenvolver uma competência que você é fraco, é praticando de forma consciente. Você planeja e fala, eu vou fazer isso, porque assim eu estou desenvolvendo essa competência. E se você precisar ajuda, manda mensagem para mim aqui no Instagram, em qualquer uma das redes. Eu vou adorar ajudar você a desenvolver a competência especificamente. Fantástico. Paola, muito obrigada por aceitar o convite, pela sua generosidade na entrega desse conteúdo. Eu desejo que você tenha um feliz Natal, um feliz Ano Novo e que a gente continue junta nessa jornada também, inspirando e colaborando com os empreendedores a construírem uma jornada de sucesso. Com certeza. Beijo, pessoal! Beijo, obrigada!